Bia, temos mais uma pergunta em relação ao presidente Lula, que também questionou Marco Rubio e as declarações e o apoio americano também à questão do Flávio Bolsonaro, né? O que o Lula disse? Conta, por favor. Pois é, Márcia, apesar do governo falar que não vai sair da mesa de negociação, o presidente Lula, então, voltou a subir o tom, né, fazer críticas, inclusive desafiar o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, dizendo o seguinte, que se ele quiser apoiar a candidatura do seu adversário, que é o senador Flávio Bolsonaro, disse que venha e que monte um comitê. Essas foram as palavras, então, do presidente Lula em relação ao secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio. Lula também falou o seguinte, né, sem citar nominalmente o senador Flávio Bolsonaro, mas em outros momentos ele já havia, né, chamado não só o senador Flávio Bolsonaro, mas a família Bolsonaro de traidores da pátria. E aí hoje ele deu a seguinte declaração, abre aspas, que nesse país antigamente traidor era enforcado e que trair a pátria é algo muito grave, fecha aspas. Essas então foram as palavras do presidente Lula, que, como eu falei, voltou a subir o tom em relação ao secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio. Antes ele havia subido o tom contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e em contrapartida o governo segue com o discurso de que não sai da mesa de negociação, que tenta aí, inclusive, negociar, né, esse tarifaço que já tem data para começar, que é amanhã, e a gente tem uma fala do presidente Lula também nesse evento do PDT. Vamos acompanhar. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. Por isso, obrigado a vocês. Pois é, Márcia, mistura tarifaço, mistura eleição, os ânimos vão subindo, mas a gente segue acompanhando então, e principalmente essa reunião que vai acontecer aqui em Brasília, porque, claro, além dos setores afetados, tem empregos, né, a economia do Brasil, e a gente segue então acompanhando e trazendo as atualizações. Volto com você. Obrigada, Bia. Vamos chamar o Mário Vitor Rodrigues, por favor. Mário, sobre esse assunto. Márcia, na verdade, o governo brasileiro, Lula, ele ganhou um presente, né? Ganhou um grande presente, porque a partir de agora, essa questão do tarifaço virou um motivo eleitoral, na verdade, né? Virou mais uma narrativa para o governo brasileiro. E, na verdade, quando eu falo em narrativa, eu estou até pegando leve com o governo. Na verdade, é um fato. O fato é de que o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, ele conseguiu fazer um esforço para que Donald Trump fizesse o tarifaço em cima do Brasil. É claro que o Eduardo vai dizer que o objetivo era uma pressão judiciária, mas várias declarações foram feitas nesse sentido, no sentido de que o tarifaço era um remédio amargo, um remédio necessário, e agora esse problema está instalado. Agora, com relação a essa fala em relação ao Marco Rubio, Márcia, aí é bem política, né? Porque Sim. O Marco Rubio não tem nada a ver com essa situação, a decisão vem de cima, a decisão vem do Trump, mas o Lula não é bobo, o Lula é uma raposa velha da política, ele sabe que atacando isso, ele consegue ganhar mais simpatia. Outra coisa também precisa ser dita nessa situação toda. O governo consegue agora, com tudo isso, se aproximar do empresariado. O empresariado brasileiro, ele começa a ter uma ligação com o governo, com os empresários, e isso é importante para o governo, e ruim, claro, obviamente, para o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. A ver como é que as coisas vão continuar, mas é isso, Lula vai continuar, Márcia, se aproveitando dessa situação, nadando nessa raia, fazendo essa dicotomia entre brasileiros e anti-brasileiros, entre quem quer o melhor do Brasil e os chamados traidores da pátria.